Pessoal, boa noite! Chegamos ao penúltimo programa da temporada 2 e essa semana está muito especial. Quinta-feira, vocês já sabem, é o Theo José, mas hoje é um encontro não de gigantes, de gigantescos gigantes. Então já vou pedindo para você, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Hoje está muito especial, são duas pessoas que nós admiramos muito. Nós temos um carinho muito grande. Então, se prepara, porque hoje vai ser história e história e história das melhores aí. Fiquem atentos. Boa noite, pessoal. Já com a sala aberta. Do meu lado, o meu brother, meu amigo Matheus. Curto, né? Não é meio longo, não. É curto. Pequenininho. E aqui embaixo, eu não sei por onde eu começo. Senhor Dedê Gomez, especialista na kart, na Indy, no Brasil. Nosso querido comentarista dos anos 80. E do outro lado, aquele we gotta call our Godfather. Nós chamamos o nosso padrinho aqui do grupo. Mr. Paul Page, Mr. Dedê Gomez. I have no words, please. I'm very grateful that you guys have joined us today. And I would just want to start with a big thank you for you guys joining us. Eu falei para eles, pessoal, que eu não tenho palavras para dizer como é especial, como importante para nós tê-los aqui. Eu só posso começar com muito obrigado. Matheus e eu vamos fazer algumas traduções aí. O Dedê vai nos apoiar em outras questões, mas eu tenho certeza que vocês vão amar o programa. Então, inscrevam-se no nosso canal, deixa o like e vamos com tudo. Mr. Paul, Mr. Page, my friend Paul, the Meat, that's better. The Idol, The Godfather. Stop it. The voice of P500, or simply Paul. Welcome again, man. Thank you very much to join us. It's good to be here as always. I love IndyCast Brasil, and that's a very special guest you have on the other side of the screen. I'm a big fan of his. Ele disse used to listen to some of his broadcasts. Ele disse que ele é um fã, um apreciador do IndyCast Brasil, ele adora estar aqui com a gente, está muito feliz e que se sente honrado de estar aqui conosco. Dedê, vamos lá. Mais um programa com a gente. Paul, another show that Dedê joined us. As you, we have a pleasure to receive him. Eu tenho a honra de receber o Dedê. Dedê, boa noite, meu querido. Seja mais que bem-vindo. Muito boa noite a todos vocês, muito obrigado pelo convite, estar junto com esse que é meu ídolo, é um dos maiores narradores que eu tive a oportunidade de conhecer. Ok, tá escutando? Não, é porque ele é nosso ídolo. Nosso ídolo, ok. Paul Page, porque antes de eu estar num booth fazendo transmissões, eu já acompanhava Paul Page. Depois disso, acompanhei muito Paul Page. O ano passado, talvez ele não saiba, mas nós fizemos uma releitura das corridas de Indy com as vitórias brasileiras. E a grande maioria delas tinha narração de fundo de Paul Page. Então, era um prazer estar fazendo as corridas ouvindo Paul Page. Você quer traduzir ou a gente traduz? Manda ver. Pode ir? Pode. So, Paul, the day you was sharing with us that he is honored to have you as his idol, as our idol as well. Yes. And he's so pleased because he was with another Brazilian journalist called Otávio Muniz, a great guy. He was reviewing the past kart races and wind races, right, when with the Brazilian wings, and he broadcasting for Brazilian media with your voice in the background.
So for him, it was an honor. And for us, the same. Okay? Mateus, I'm good in the English. Yes, Yes. of course. Yes. I'm nervous today. Okay, guys, I have just one question, just one video for you, Paul, because after that, Mateus will going to start his question. Let me share the screen. Hold a second, please. Let's go. Paul, I don't know if you remember this, but please. One, two, three. Let's go. Damn it, internet. Damn it. Let's run again. I'm Paul Page from Papyrus. This is Indie. Remember that? Oh, I remember that clearly, and it was just a telephone call. Would you do this? And sure. And I certainly never got paid for it. I mean, how do you get paid for one sentence? But I have probably had more fans mention that than anything else. And to this day, they're still mentioning. I'm one of these fans. So let me translate before. So Paul estava falando que ele ainda lembra disso, é claro que ele lembra. E ele é uma das coisas que mais pessoas lembram dele através disso do que qualquer outra coisa. E ele não foi pago. Foi por telefone. Ele falou isso e ele não foi pago até hoje porque era só uma frase. Então, Paul, I was about to say, after, I asked Fábio to show this video because I knew you because of this. Because really? I was like a teenager. I had like 13, 14 years old. And I played game, and because we are in Brazil, we couldn't hear your broadcast, your voice in the broadcast, of course. So that's how I met you, and it was such a pleasure to hear your voice every time I was about to play IndyCar. That's a wonderful story. I appreciate it. Thank you. Eu acabei de falar para ele que eu conheci ele através desse vídeo, né? Porque aposto que muita gente que está assistindo aqui esse vídeo, vocês fãs, jogaram esse jogo e conheceram o Paul Page através desse. E obviamente ele falou muito obrigado. Thanks, Paul, and it's so good to be here with you. You got it. Thank you. Pessoal, a gente estava conversando aqui antes da abertura do programa. We were talking before the start of the show today sobre o Grande Prêmio de Vancouver 1995 na kart, also in Vancouver GP 1995, quando Al Unser Jr. ganhou. Acho que foi a última vitória dele e foi uma senhora corrida do Gil de Ferrando. Paul, I was talking to you regarding the Vancouver GP 95 when Al Unser Jr., I think it was the last win in the kart series for him, and a tremendous GP for Jude Ferran. Dedê, I remember that you were in the broadcast for SBT Brasil. And what do you guys remember that day? Because a corrida começou e com menos de uma volta houve um acidente que quase tirou o Gil da corrida. The race started with less than one lap completed, one hit between with Paul Jr. and Jude Ferran almost let Gil out of the race. What do you guys remember that? Eu perguntei o que eles lembravam disso. Let's go, guys. DJ? Okay. You go. All right. Everybody was afraid what happened because the cars went to the box, went to the pit, and there was a chance to Gil to recover the car. And we were in the booth looking what was going on and chronometering, looking the time. Azen, our reporter, was back and forth to see everything. Was amazing, what happened. And when the car was almost ready, they came to the grid again, and
he did a very nice race. It was fantastic because we were at the booth explaining to the public what's going on, what's happening, and the rules for that. Bem, Go ahead. o Dedê falou que ele estava acompanhando a corrida. Dedê, você quer traduzir? Você pode traduzir, você. Nós estávamos acompanhando a corrida, aconteceu aquele acidente, aí você imediatamente vai para o regulamento da competição, o que pode, o que não pode, e aí eu preciso fazer um parênteses. O que sempre me encantou e me encanta até hoje com a IndyCar é que você pode recuperar o carro. Se o carro roda na pista, você pode pôr ele de volta na pista, enquanto outras categorias acabou a corrida, acabou a brincadeira. Então, nós fomos logo no regulamento ver o que era possível fazer ou não, olhando o tempo, olhando o que estava acontecendo na pista para ver se surgiu, porque a gente sempre, obviamente que naquele momento, nós tínhamos sempre 5, 6, 7 brasileiros correndo, e a gente tinha que se olhar sempre para eles, o que estava acontecendo. Então, foi assim um momento muito interessante, tenso ao mesmo tempo, e cronômetro, e a coisa caminhando, e no fim o Gil conseguiu colocar o carro de volta na pista. And about you, Paul, please. Let's go. I'm cheating here. I'm looking that race up so I can actually remember a little bit. Smart guy. I've done them for 40 years, so sometimes pulling them out is not quite as easy. O Paul tá dizendo que ele tá trapaceando porque ele tá procurando e vendo o vídeo da corrida para lembrar o que falar aqui. So, I'm almost there because I want to get this entirely correct, and I probably won't. What I really remember most about that race had to do more with the eventual win with Michael Andretti, but that you have mentioned, of course, was pretty exciting as well. But I was, when we were talking earlier, I was talking about a different result at Vancouver. Let me just translate. Excuse me. So, ele está dizendo que ele lembrava de outras coisas, por exemplo, da vitória do Michael Andretti, e ele não lembrava exatamente desses detalhes que o Dedê contou. E ele comentou antes da live começar, ele comentou com a gente, ele estava falando, ele tinha na cabeça outra vitória, outra corrida em Vancouver e não essa. Go ahead, Paul. So I miss Vancouver. I wish it were on the schedule. The one I remember most that was when Paul Tracy won. Yes. And I remember that because during the interview. Okay, so então ele thanks Paul. Ele lembra de muitas corridas em Vancouver, ele pulou uma, ele teve uma que ele não transmitiu, e a que ele lembra é uma vitória do Paul Tracy, e ele lembra bem por causa da entrevista. So they interviewed Paul for the win, and then Bobby Unser, who was working in the booth with me, said to me, "Isn't that wonderful that an American guy wins that race?" And I said, "But he's Canadian." Então o Paul está dizendo que ele lembra muito bem dessa corrida, porque na hora da entrevista com o Paul Tracy, o Bob Unser, que todo mundo conhece, estava junto com ele no comentário da transmissão, e o Bob Unser falou que maravilhoso essa vitória, mais um americano vencendo, e nisso o Paul falou, mas Bob, ele não é americano, ele é canadense. Go ahead and finish. So then Bobby says to me, I said to Bobby, I said, well, Bobby, I think it's wonderful that he is a Canadian winner, trying to save Bobby. And Bobby said, well, Paul, everybody knows that Canada wants to be part of the United States. E o Paul, então, ele tentou consertar, dizendo, não, você quer dizer que ele, então, é incrível porque ele é um canadense ganhando em solo canadense? Não, Paul, eu quero dizer o seguinte, ele é americano porque todo canadense gostaria de ser americano. Amazing, Paul. Amazing. Incredible. Fábio, oi. Posso fazer uma pergunta? Faz em português e depois em inglês. Para o Paul. Por favor. Quantas corridas de Indy ele transmitiu ao longo da vida?
Paul, it's a hard question from Dedê, and we are really want to know how many races have you been working in the Indy? I don't know if TV, radio, in the general. Have you the number? Well, in Indy itself, I did my first play-by-play. I was a pit reporter before. My first play-by-play in 1977. Então, vai, Matheus, vai. A primeira, então, como repórter em Indianápolis, a minha primeira foi em 1977 como repórter. Repórter de pitch. I stopped doing television in 2004, but then I continued doing radio, and I continue to do that to this day. So a long time and a lot of fun. Nice. Ele parou, então desde 77, ele continuou fazendo TV até 2004, quando ele parou de fazer TV, está exclusivamente no rádio, e ele continua até hoje fazendo no rádio. Amazing. Long time, Paul. Long time. Paul, Fun time. The culture of radio in the US, I think that the same in Brazil. It's more passionate to run the racing, to work in the racing for radio or for TV. Hold, please. Eu perguntei para eles, pessoal, que é o seguinte: a gente tem a cultura do rádio, talvez, como aqui no Brasil, serem com transmissões mais emocionantes. Então, eu perguntei para ele se ele prefere as corridas da época da televisão ou prefere na rádio. Let's go, Paul. Well, as my colleague knows, radio, you are everything. You supply the narration, you have to make a picture, you have to bring the people so they see what you're seeing. The color of the sky, the many colors in the grandstands. Então, no rádio, como o Dedê sabe, você como narrador, você tem que contar tudo, tem que fazer a pessoa imaginar, e você tem que desenhar e descrever tudo que está se passando, se o céu é azul, a cor do carro e etc, porque você não enxerga, então ele tem que cantar tudo isso. And whoever is doing the play-by-play in radio is the boss. You do what you want to do. In television, the television screen is the most important because that's what the audience sees. And so you must always talk about what's on the screen. Então, no rádio, quem está fazendo o play é o boss, é o chefe, porque você tem que dizer a pessoa só vai imaginar o que ele contar. Já na TV, é o contrário, a pessoa tem que narrar o que está na imagem, porque a pessoa tem que saber o que está acontecendo na imagem, não vice-versa. And in my case, the producers I had are the ones down in a dark truck with just TV monitors, decided what I was going to narrate, and it would drive you crazy. They're watching the leader, and you say, "There's a battle for 10th." Então, os meus chefes, o pessoal que controlava, ficava numa cabine fechada, preta, vendo várias telas, e tinham que dizer o que ele, e estavam dizendo para ele o que ele devia mostrar. I remember one year Kevin Cogan spun at Indianapolis at the end of the first lap, and he hit the end of the pit barrier. I saw that with my eyes. I turned to the monitor expecting to see it there. Nothing. They're covering the cars going down the straightaway. So, o Paul falou que teve um ano que o Kevin Cogan se acidentou na frente dele, na curva, e ele estava olhando e ele viu o acidente na frente dele, e quando ele se vira para o monitor, estava aparecendo o pessoal na reta oposta, e ele queria contar e estava aparecendo outra coisa. So it seemed like an hour, but it was only a few seconds when the picture finally came up. But I'm pushing my little button, talking to the producer, saying, "There's a wreck, and finally they find it. You know, it's. Pareceu um ano, mas foram alguns segundos apenas, mas a impressão que ele teve foi que passou um ano, e ele fechou o botão, falou com os produtores para mostrar o acidente, e finalmente mostrou o acidente, e aí ele pôde falar do acidente. Nice, Paul, incredible. Thank Paul, you. we have a question for you from the chat, our friend and partner, Douglas Cardoso.
Traduz aí, Matheus, por favor. So Paul and Dedê, well, Dedê you can read, but Paul, on both of your opinions, which is the most, what's the word? No, it's not fairly treated in IndyCar. That was not fairly treated, injustice. You're getting me in trouble now. I think, and I still don't know the answer, but when Paul Tracy and Elio had the yellow flag on their last lap, and they decided, I mean, you had no idea. I wasn't sure at all which one was leading when that happened, and they declared that Elio was the winner. Now, Elio is one of my best friends. I love Elio. One year, I'm sorry, you speak. Okay, thanks, it's easier. Então, ele falou que isso é uma pergunta complicada, que a gente colocou ele numa situação complicada aqui, mas ele, naquela disputa entre Paul Tracy e o Hélio Castro Neves, em que deu a bandeira amarela, eles não sabiam quem estava em primeiro, aparentemente, e colocaram o Hélio em primeiro. E go ahead. So the second year that Elio won Indianapolis, I just went from the broadcast booth down to the victory lane, and I'm just standing there. I'm at the back of the crowd, and Elio came over and gave me a great hug. It was so wonderful, so much friendship. Então, no segundo ano que o Hélio ganhou, ele estava no backstage, o Paul estava no backstage, e ele chegou perto do Hélio, e o Hélio veio e deu um grande abraço nele, e ele se sentiu tão emocionado com esse abraço do Hélio. Nice, very nice, Paul. So that's when I discovered that race drivers sweat a lot during the race. E foi aí que o Paul descobriu que pilotos suam nas corridas. Nice. So I love Elio, but then again, I love Paul Tracy. He's another good friend. And it would have been nice to see him as a first-time winner, but I, to this day, and I've seen a lot of information. Então, ele acha que o Paul Tracy também é um grande amigo dele. Ele, assim como é o Paul Tracy, como o Hélio Castro Neves também é um grande amigo dele, mas ele viu muitas vezes a transmissão. Go ahead. And I, to this day, have no true idea, after a great deal of research, who won that race. Ele ainda não sabe, depois de muita pesquisa, ele ainda não sabe quem realmente estava em primeiro quando eles deram a bandeira amarela, quem ganhou de verdade a corrida. It was appealed. It was appealed by Paul Tracy's team, and after several weeks of them getting information, IndyCar at the time said, "Well, it can't be appealed." So it was over. It had nothing. Então, o time do Paul Tracy apelou do resultado e ficou meses nesse apelo, até que a IndyCar chegou um dia e disse que esse tipo de resultado não pode ser apelado, então o Hélio ganhou. Incredible, yeah. That was incredible. E você, Dedê? Para mim, indiscutivelmente, a corrida do Raul e a entrada dele, isso nós revimos e vimos várias vezes, é indiscutivelmente uma injustiça, porque quando ele já estava apontado, você vem a 260, 70 km por hora, você está apontado para o box, entrando já dentro da faixa amarela, apareceu a luz amarela, você não pode simplesmente virar o carro e voltar para a reta. Então, ele já vinha entrando no box, ele não deveria ter sido penalizado, até porque ele já tinha colocado pelo menos 2 rodas dentro da faixa amarela. Então, é uma coisa absolutamente insuperável para você corrigir. E, então, eu acho que o Raul foi o maior injustiçado. Com relação a essa corrida do Hélio e do Paul Tracy, por acaso, ano passado, nós apresentamos essa corrida na Com Brasil TV, porque fazia parte como é que se diz, do pacote que nós tínhamos de vitórias brasileiras em campeonatos e na Indy e tal. Nós vimos diversas vezes, eu tenho a mesma opinião do Paul. É terrivelmente difícil você definir quem ganhou aquela corrida, porque é uma coisa que está tão numa linha tão tênue que você não consegue saber exatamente, eu não consegui identificar.
Pode ser que o Paul tenha ganho, pode ser que o Hélio tenha ganho, o Hélio acabou ficando com a bandeirada, vitória, mas difícil. So Paul, Dede was saying that one of the cases that he comes to his mind is that Raul Boesel, when he got penalized because he was entering the pits and the yellow flag came out, and it was almost impossible for him to leave the pits at that point. So he thinks that was a great injustice, and he agrees with you because last year they were broadcasting Brazilian victories in Indy, and they rewatched several times, and they came to the same conclusion as yours, that it's almost impossible to determine who was the actual winner between Hélio Castroneves and Paul Tracy. So it is what it is. Hélio won. When Raul had that incident, I was doing the victory banquet the next evening, and of course a Penske car took the win. And I said when I introduced Raul, I said, and here is the man that many think should have won yesterday. It got an enormous applause, except from Roger Penske, who was sitting right next to me. So, o Paul tá dizendo que ele era o apresentador do banquete da vitória no dia seguinte da Indy 500, dessa corrida do Raul Boesel, que ele quase ganhou, e obviamente foi um carro da Penske que ganhou, e quando ele apresentou o Raul Boesel, ele disse assim, tá aqui aquele que muitas pessoas pensam que deveria ter ganho, e todo mundo aplaudiu, exceto Mr. Roger Penske, que não ficou muito feliz com isso. Nice, amazing. Paul, just to understand, we have been with Raul for several times in the IndyCast Brasil, and essentially, personally, I call him idol, because he was an idol not only as a racing car driver, but as you guys both, as a gentleman, as a kindling man. It's amazing. Eu falei para eles, pessoal, que pessoalmente eu me refiro ao Raul, que já teve várias vezes aqui no programa, eu me refiro a ele como ídolo, não só pelo excelente piloto de corrida que ele é, mas pelo cavalheiro, pelo grande cara que ele é. Senhores, eu deixei vocês desconfortáveis? Traduz aí, Matheus, por favor. Did I make you uncomfortable, guys? No. No? Let's do it right now. Vamos fazer isso agora. Eu tenho uma pergunta do Gilmar. Pergunta para o Paul e para o Dedê qual o melhor brasileiro, na opinião dos dois. Paul, for you, in your honest opinion, who's the most important Brazilian driver in the IndyCar history? Well, but you have so many good Brazilian drivers. I mean, you could say TK. I mean, but by the mere fact that Hélio has survived so wrong, and that he is a 4-time winner of the Indianapolis 500, I see that as significant. But that's not any way to discredit the other great Brazilian drivers. I mean, Brazil's got wonderful drivers. Então, ele falou que tem muitos pilotos bons brasileiros, como todos sabemos isso. Então, pelo simples fato de que o Hélio ganhou 4 vezes a Indy 500, é um grande credencial para ele, mas isso não faz com que os outros tenham demérito em nenhuma forma com relação a isso. Go ahead. That's what I have to say. Nice, yeah. Isso é o que eu tinha para falar. E você, Dedê? Apesar das 4 vitórias do Hélio nas 500 milhas, eu considero o melhor piloto brasileiro que passou na Indy que eu tenha visto, Gil de Ferran, pela qualidade técnica, pela agressividade, pelo acerto de carro e pelas vitórias que ele conseguiu construir. Então, eu pego um todo da carreira dele. Independentemente disso, todos os outros grandes amigos meus, todos eles, acho também ótimos pilotos, mas eu ficaria com o Gil.
So I guess you understood, Paul, that he chose Jill, the Farron, Yeah. because of the whole picture, not because of the numbers, but how he was able to set up a car, his results and everything. And as you said, not to demerit any other Brazilian driver because they were all great, but this is his choice, Gil de Ferran. Nice. Well, there's no doubt that de Ferran's ability to figure the car out was better than anybody else in the entire sport. So that's a wonderful choice as well. Uau, ele falou que é uma escolha óbvia, porque todos sabem que ele é um dos melhores acertadores de carros na história do esporte. Isso é incrível. Yeah, amazing, Paul. Thanks. Paul, I have a message for you, for our friend Rodrigo Vicente. He's a broadcaster from Brazil, from the virtual races. He has said you can read it there. Oh, that's wonderful. Thank you. Thank you. It's always a pleasure to hear the stories of the legend. Thank you. Obrigado, muito obrigado. Rodrigo has the same issue that you have, Paul. We are really true fans from you. The days are better when you join us for a talk as you're doing right now. Tô falando que os dias são melhores quando ele vem bater papo com a gente, que ele é uma lenda viva. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Rodrigão. Matheus, você agora faz aquela pergunta bonita aí para os dois. Eu tinha uma pergunta na cabeça. It's a bit sad what I'm going to ask, but you guys knew so many important drivers. Yeah, and as you mentioned, both guys, you became friends with many drivers. So when you speak of losing a friend and a driver while doing his job or her job, if there was a woman that died, which is the driver whose loss affected you the most in these years? Eu perguntei então, como eles mencionaram antes, eles ficam amigos dos pilotos, eles fizeram muitos amigos, tanto o Dedê quanto o Paul, e eu perguntei a perda de qual piloto foi que impactou mais. Please go ahead, sir. Well, unfortunately, I had to deal with that. But the one that bothered me most was Dan Weldon. Dan Weldon. Because one was a friend, but he was an incredible driver and he had so much else to do. Então, de todos eles, o que mais chocou foi o Dan Weldon, pelo potencial que ele tinha e por tudo que ele tinha por fazer pela frente. Yeah, incredible. Yeah, it was a great loss, Paul. He's a beautiful human being. I have to fix the battery, apparently. So. Okay. Go ahead and talk while I do this. Okay, Dedê, your turn. Eu fico com o Greg Moore, que era um piloto que eu estava tendo uma proximidade com ele, inclusive nós tínhamos jogado golfe um pouco antes do acidente, um ano antes. Foi assim bem impactante para mim o que aconteceu com ele. O outro foi o Jeff Krosnoff. Pela forma como foi, o que aconteceu no dia na hora da corrida, quando os pilotos vêm vindo para os seus carros ali na linha de largada, eu vinha cruzando e ele também vinha cruzando. E a gente se conhecia muito pouco, mas no momento que ele passou por mim, ele olhou, eu desejei boa sorte para ele. Então, a gente sabia quem era um e outro, né? E aí aconteceu aquilo. Então, para mim foi muito chocante dentro da Indy. O Don Weldon, eu sofri, eu fiquei absolutamente chateado, mas naquele momento eu não estava fazendo Indy, então não tinha proximidade. E qualquer morte de qualquer piloto choca todos nós violentamente, né? Mas esses, basicamente, pelo convívio e pela proximidade, assim. Mm-hmm. So Dedê was saying, Paul, that the deaths that shocked him most were Greg Moore and Jeff Krosnoff. Because of the proximity, he became acquaintance and had a good proximity with
with both drivers, and of course Dan Weldon shocked, but he was not working with IndyCar, so he was not too close to them, to Dan Weldon. So it was shocking, but not in such a personal level as it was for Greg and Jeff. And I agree with that. I mean, perhaps the most difficult for me to broadcast was Greg Moore's. And when I saw the accident, I knew that it was a fatality immediately. And I told the producer, don't replay anything. Nice. So ele está dizendo que o que mais chocou ele na transmissão foi o Greg, porque ele percebeu na hora que foi um acidente fatal e ele pediu para que não passasse o replay durante a transmissão. Yeah, incredible. Yeah. The morning of that accident, I was talking to him in the pits, and he was joking about the little injury that he had to his hand. He was a beautiful person. He was going to go to Penske the next year. Again, who knows what he could have become. Good choice. Yeah. So Paul falou que ele conversou de manhã, porque eles eram amigos, e ele brincou que ele tinha machucado a mão, estava fazendo uma brincadeira com isso, porque ele era muito engraçado, ele era uma pessoa incrível, e todo mundo é muito triste. Yeah, sad. Mas vamos lá. Paul e Dedê, a gente tem uma pergunta para vocês do chat do nosso locutor, o Jefferson Kern. Paul, we have a Paul page in Brazil. We have a Paul page called Jefferson Kern, a young version for you. He asking about for you guys. How can you imagine the Indy 500 with Zanardi, Moore, and Cristiano da Mata that they never raced during the split kart IRL? Can you imagine how the development of them should be? Well, for me, I mean, just look at that list of names you just mentioned. It's awesome. One of the more interesting things for me about the history of the Indianapolis 500 is that there are many drivers who should have won it, but after years of trying, never did. Então, olha só a lista de nomes, eu nem precisaria falar muito, mas olha esses nomes que foram escolhidos pelo Jefferson. E tem, se for olhar toda a história da Indy 500, tem tantos pilotos que tentaram e não ganharam. Go ahead. And just thank you for reminding me of Cristiano. He was a wonderful guy too. I loved watching him race. Obrigado por me lembrar do Cristiano, porque eu adorava ver ele correr, era um cara incrível também. Your turn, Dedê. Sem dúvida alguma, 3 nomes que, se estivessem nas 500 milhas, provavelmente conseguiriam vencer, porque eram 3 fantásticos pilotos. Por acaso, os 3 eu tinha uma proximidade muito grande. O Cristiano, filho do Toninho da Mata, com quem eu corri aqui no Brasil diversas vezes, era um ótimo amigo. Eu lembro quando eles chegaram na Indy, ele ainda ia correr de Indy Lights, eu fui apresentá-lo para uma equipe, e depois ele fez a carreira que fez, enfim. Os 3 teriam chance, assim como o Paul também disse, que ao longo da história, quantos magníficos pilotos poderiam ter ganho e não ganharam as 500 milhas, que é a corrida especial de todas que existem no mundo. So Dedê was saying, Paul, that he agrees with you, the great list, and he reminds very fondly of Cristiano da Mata because he raised Cristiano's father, Toninho da Mata. So they raced together, and they introduced Cristiano to some Indy Lights owners. So it was a real special friendship that they had. If I can, let me ask my colleague a question. And Yes, that is, were you assigned to do IndyCar, or did you ask to be part of it in your broadcast? O Paul perguntou se o Dedê foi indicado para fazer ou se foi o Dedê que pediu para fazer a IndyCar. I was invited to be a commentator at television in IndyCar. The both that invited me was Luciano Duvalli and Billy Herman. That's wonderful, because I understood it's wonderful
because you have so much passion and right from the start. So it being an assignment, you obviously came to love IndyCar pretty quickly. Yes. Deixa eu só traduzir, Dedê, rapidinho. O Dedê falou que ele foi convidado, então, pelo Luciano do Vale e o Willy Hermann. Então, ele foi convidado. E o Paul falou que é incrível porque ele faz isso com uma paixão tão grande, porque tu gosta, né, Dedê? O Dedê ama esse esporte. Então, por isso que ele fazia com tanta paixão. Se vocês permitirem, depois eu peço a gentileza de traduzir para o Paul. Desde o momento lá atrás, quando eu comecei a correr, comecei a acompanhar corridas, e a primeira vez que eu fui em Indianápolis, em 1972, eu já tinha visto Fórmula 1, esporte protótipo. Eu me apaixonei pela forma da IndyCar ser naquela época e depois ao longo dos anos, e sempre escrevi e falei que era muito mais fácil você conseguir montar uma equipe de IndyCar competitiva do que uma equipe de Fórmula 1, que os milhões que você conseguisse nunca iam ser suficientes para ter uma equipe competitiva. E na Indy, pela forma do regulamento, pela forma das corridas, você consegue ter muito mais competitividade, uma equipe consegue aparecer. Então, essa foi realmente a minha paixão pela Indy ao longo desse tempo todo. Apesar de eu ter feito 3 temporadas de Indy escrevendo de Fórmula 1, escrevendo para revistas. Uhum, legal. Tu consegue traduzir isso para ele, Dedê? Tua ideia foi bem completa. Você consegue traduzir isso para o Paul? Sim, Paul. Since I start to watch race, to start race myself in Brazil and looking the magazines and everything, the first time I went to Indy was in 1972. So when I saw that cars running around, I said, "My God, what kind of car is this?" At that time, I already went to many Formula One race cars, sport prototypes cars, and I was trying to go inside the IndyCar and see that if you have amount of money, you can be competitive. Instead of Formula One, if you have many mountains of money, you cannot always be competitive. So the IndyCar, the format is absolutely fantastic. Guys, I have a question from the site, from my personal WhatsApp, sorry. Eu tenho uma pergunta do meu WhatsApp pessoal. My dear friend Milton Rubinho sent to me regarding the Beast in 1994. It was a different car, different engine, different everything that Penske brought to Indy 500 in those years. And how about you guys work in the media? How did you realize that should be the car? How can another team should be stopping the 3 cars from Penske? How about the feeling about that? And if you have further information to share with us on this day. Pessoal, eu estou perguntando aqui uma pergunta do nosso brother Milton Rubinho. Ele estava falando sobre o carro da Penske de 94 que brincou em Indianápolis. E eu estou perguntando para eles detalhes, informações, qual era o sentimento deles. Paul, can you go? Well, of course, Roger Penske always played with the rules. He never broke them, but he would play with them. And that's a very good example. That engine everybody thought wouldn't do anything. But if you built it purpose-built, it was great. And as a journalist, I was watching one day, maybe the second day of practice, I was watching the timing on the different segments of the track and realized they were slowing down on the backstretch. And I thought they're hiding. They've got a lot there. Sandbagging. So o Paul estava dizendo que o Roger Penske sempre foi um cara que interpretou muito bem as regras. Ele nunca burlou, mas ele sabia jogar com as regras, que é isso que na minha opinião, é isso que um bom engenheiro faz. Ele sabe lidar com as regras. E então, o Paul lembra muito bem lá que ele estava acompanhando os tempos de cada setor da pista, e ele viu que eles estavam sendo mais rápidos em todos os setores, menos no último, ou seja, eles estavam tirando o pé para esconder o jogo. Amazing. Sandbagging. Yeah, a lot.
And about you, Dedê? Sem dúvida alguma, o carro foi muito bem projetado, construído. Eu lembro que, na época, a equipe de mecânicos e engenheiros da Penske era assim, absolutamente fora de série. Chuck Sprague, o do Emerson, Tim Lombardi, uma série de... Enfim. Rick Reineman. Do not forget Mr. Rick Reineman. A Penske tinha exatamente um batalhão de pessoas, de engenheiros, de técnicos, e construíram o carro, conseguiram acertar o carro, e era realmente fora de série. Aquilo que aconteceu com o Emerson foi uma lástima, porque tinha a corrida na mão, enfim. Mas você conseguiu juntar todos os componentes e fazer tudo o que melhor existia. E como o Paul falou, em corrida de automóvel acontece muito esse tipo de coisa, de você, em determinado ponto, esconder um certo leite para guardar para a corrida. Então, você dá uma tiradinha de pé, engata uma marcha, não deveria. So, Paul, they saying that, as you know, Penske had an amazing team of engineers, technicians, mechanics at that time, and they did a great job, so great that they had to sandbag a little bit, as everybody who is winning tried to do, to hid a little bit from the other guys. It was amazing that they kept it a secret. Yeah. They truly did. And Paul Tracy had been testing it at Nazareth Speedway in the snow. They plowed the line on the racetrack. And the first time that race car or that engine ran 500 miles was just before they started the practice at Indy's. So it had no experience. Então, o Paul está dizendo que esse carro, o modo como a Penske fez isso tão em segredo é tão incrível. E o Paul Tracy foi o piloto que começou a testar o carro. Eles chegaram a testar em Nazareth, debaixo de neve. E a primeira vez que eles testaram o motor fazendo 500 milhas com o motor, foi um pouquinho antes dos treinos livres do mês de maio para Indy 500. Incredible. And of course, it was so successful that they changed the rule and outlawed it after that. Ele foi um sucesso tão grande, foi tão, vamos dizer assim, ridículo, que mudou a regra, né? Foi por causa dele que a regra da Indy 500 mudou a partir de 95. A coisa era tão ridícula que Emerson e Paul Tracy treinando em Indianápolis, e a pista de Michigan era propriedade do Roger Penske. O Al Jr. estava rodando com o carro em Michigan sozinho, pista fechada. E para quem não sabe, conversando com o Tim Lombardi, conversando com outros ex-membros da época, os caras chegaram fácil aos 416, aos 417 km por hora. Porque Michigan era altíssima velocidade. É mais rápido, Indianápolis é alta velocidade, Michigan é reta infinita. Well, I was sharing with our friends when Tim Lombardi came to us, and sometimes I'm talking with some old friends from Penske, Clive Hollowell, Rick Reineman, Chuck Sprague, Tom Rose, and a lot of good friends that IndyCar share with me. They talk when Paul Tracy and Emerson Fittipaldi was running in the free practices in Indianapolis '94. Lance Jr. was running in the Michelin International Speedway that was property from Roger Penske, and he was running easily 14, 17, 14, 16 kilometers per hour. I don't know how about the miles, but about... It's more than 240. It's more than 244. Yeah. Easily. Can you understand how easily the engine should take high speedways? It was amazing. Eu tô falando aqui, então eu falei para ele, pessoal, o quanto aquele carro era incrível. Cool. Eu tenho uma perguntinha para vocês. I have a little question. Eu não gosto do termo ser, eu não gosto do case, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, e eu vou colocar aqui em português e a gente vai traduzir para o Paul. Paul, as I told you, I don't like if, I don't like case, any other
routine. But if you understand that Greg Moore should be the legend that Helio Castroneves would be at the Penske if he would not left the ice so early, can you understand that? If I understand your question correctly, if you're asking me where Greg Moore might have, how he might have developed, is that the question? Yeah, and if he would be the legend that Helio Castroneves is today. Well, Greg Moore with Penske would have had an incredible future. But consider this, not only Greg Moore out of that era, but a number of other drivers that came out of that same time frame that are today many of the drivers that truly matter. And in some cases that they haven't been more successful. Ele está dizendo que, então, não era só o Greg, mas tinha muitos outros pilotos que eram fora da curva naquela época também, que poderiam ter feito tanto sucesso quanto. Yes, go ahead, please. That's it. Okay, yeah. Answer the question. Thanks. Yeah, you're right. Também acho é um pouco difícil de você prever. Ele era um fantástico piloto, indo para ótima equipe, poderia fazer muito, mas, por exemplo, eu acho que a técnica, a tática e a habilidade do Hélio em Indianápolis é assim acima da média de pilotos. Então, não sei se ele conseguiria atingir esse nível que o Hélio atingiu. E se os dois tivessem chegado juntos, pelo Hélio, por tudo que ele fez em 500 milhas, o Hélio seria um pouco acima. So Paul Dedê was saying that despite the great ability that Greg had, Dedê thinks that Hélio has something, some bigger than the average ability to run in Indianapolis. So he thinks that perhaps Hélio would be a little above Greg in terms of Indianapolis 500. I wouldn't disagree with that. Greg, we never really got to know him. He hadn't come that far down the road. We knew he was good, but beyond that, we didn't know. So, yeah, that's probably accurate. By the way, let me tell you that Clive Hall, since you mentioned him earlier, was put in the Roger Penske Racing Hall of Fame today. So that's pretty nice for a man, like Rick Reineman that we've known for so long and is so helpful. Yeah. Me perdi na... Não, ele tá... Vai lá. Peraí. Paul, can you recognize this book? I've seen that somewhere. I hear it's the best book ever written. I agree. I agree. Guys, I really recommend that you guys to fecha o celular. To read this book because it was a tremendous story from a legend from IndyCar, not the driver, but the race commentator, the race announcer, the race legend that we call by Paul Page. So, regarding what... desculpa, pessoal. De acordo com o que o Paul Page falou, e Dedê me corrige, por gentileza, ele estava lembrando aí questões de pessoas com quem ele falou, o estilo de pilotagem, o estilo de dirigir eram diferentes. Então, o Clive Hallowell, que era um dos caras que eu tive a honra de conhecer na Penske, ele falava, eram pessoas diferentes, mas é aquilo que eu falei, é o si. O si não dá para você dizer que, isso, aquilo, entendeu? Yeah, it should be the same thing, Paul. We were talking with John Travis, and we're talking about the PC27, and we're talking about the engine and tires. And I asked him, John, if you understand that should run and a Penske PC27 with a Ford or Honda engine or Firestone tires,
can you believe that we run more faster than the original Mercedes and Goodyear? Eu estou citando, pessoal, o exemplo aqui do Si, que se a live que nós tivemos com o John Travis, se nós tivéssemos usado o motor Honda ou o motor Ford e o pneu Firestone, aquele carro teria sido muito melhor. What do you imagine about it, Paul? Well, when you're talking speeds, miles an hour, today they're going down the front straight at Indianapolis at faster than 250 miles an hour. And the only reason that they slow down in the corners is not because they use the brakes, they merely turn the wheel slightly. And that puts enough resistance to the front that they slow down, but that they never lift their foot. And I'm sure that we're going to see this year even higher than, I think 255 is the highest I've seen. And that's fast. Absolutely. Então, o Paul está dizendo que o carro de hoje, ele está fazendo 240 milhas na reta e eles não tiram o pé, eles simplesmente viram o volante e só a resistência que isso gera faz com que o carro desacelere um pouquinho e ele acha que esse ano eles devem passar de 250, talvez 255 milhas. Amazing. I think they'll reach to 55 as well. Yeah. The one thing that amazes me in these days at Indianapolis, not only are they driving it, they're changing many of the settings in like the anti-roll bars and whatever during the lap. And before you just put your foot down and drove the lap. Now they're making all these changes as they go around. I don't know how they do it. They're amazing people. Ele está dizendo que hoje em dia, como a gente sabe, os pilotos fazem vários ajustes de roll bars, etc. Ajustes, eles fazem várias vezes durante a volta. E naquela época era só pé embaixo e ele não sabe como é que... Ele acha incrível como os pilotos fazem isso hoje em dia. Yeah, it's incredible. It's incredible. It is. Yeah. Paul e Dedê, for you guys. Eu vou fazer primeiro em português. I try to make it in Portuguese. After that, to translate to English for you, okay? Se vocês pudessem reconduzir um piloto aposentado para a sua equipe, quem seria? Pode ser 2 pilotos, só 2. Paul, if you have a team and you should call 2 drivers that they were retired, and let's work with me in my team. Please tell me 2 drivers that you should call. Only retired drivers. Drivers who have only retired. Well, Emerson. I would place a call immediately to Emerson. And AJ Foyt. Nice. Emerson e AJ Foyt, obviously. Amazing. What a pair. Disse, obviamente, Emerson Fittipaldi e AJ Foyt. Pela resposta do Dedê, e você, Dedê? AJ Foyt, porque eu vi ele ganhando tudo quanto foi tipo de carro, um fantástico piloto, espetacular. E aí o outro piloto seria complicado, viu? Provavelmente também, talvez o Emerson, porque o Emerson tinha um cérebro, acerto de carro, como conduzir, como levar uma corrida à frente. Mas são tantos, agora eu seria unânime com o AJ Foyt. Talvez o Emerson ou eventualmente o próprio Gil de Ferran. Enfim, seria isso. E você, Matheus? Difficult. I think, eu acho Mario Andretti e possivelmente eu acho que eu ficaria com Mario Andretti e AJ Foyt as well, because of their they drove so many different kinds of things. They can set up a car, any kind of car. You put them in a car with 3 wheels and they'll drive amazingly. So
Eu acho que é esses dois mesmo, porque eles sabem acertar qualquer tipo de carro. E você, Fábio? You guys know. I would have, if I can, I would have chosen Mario as well, except the Indy 500 doesn't like him. He Oh, has yeah. one win, and I wouldn't One take win. that chance. He's a beautiful human being, though. Eu também teria escolhido o Mario, mas ele só ganhou uma, ele não tem sorte em Indy, então é melhor não arriscar, então eu não escolheria ele. Nice one, Paul, nice one. I can consider you guys for my great friends, wherever the place we are. But I'm sorry to call you by losers, because my opinion should be, Paul, you know, Al Jr. and Rick Mears. They should be my lineup. Eu falei para eles que, desculpem, meus queridos amigos, vocês são perdedores. Eu não posso não chamar Al Jr. e não posso chamar Rick Mears, my couple idols that I have in America. Meus ídolos na América do Norte. Well, certainly, Rick. I mean, you're cheating now. Passeando, safado. But well, there's the problem. There are so many of them. Yeah. Yes. Tem tantos. Tem tantos. It's a hard question, because if you understand how about the story of IndyCar, if you have to create a 33 position in the race with only retired drivers, you should not be. You should be a lot of good drivers out of the race. That's the question. Eu falei aqui que mesmo que a gente fizesse um grid de 33 pilotos na Indy, sobraria pilotos bons ainda. Just remember, Paul, just remember Dedê e Matheus. Nosso amigo Playmobil está lembrando que hoje é aniversário de Emerson Fittipaldi. É verdade. Today's Emerson birthday, Dedê. Oh, yeah. Yeah. And let me say, yesterday was mine. So this is congratulations! There you go, bravo! I'm really honored to be here. Thank you very much. It's a present being with you guys. I think that you love the gift that you have to you right now, yet? Of course. Bem, ele está muito feliz com o I'm very presente humbled. que ele ganhou. Sim. Senhores, mais uma pergunta. E pergunta tranquila. Paul, considerando, eu falei de pilotos, se você tivesse um cheque em branco e fosse comprar uma equipe de todos os tempos para se chamar sua, de quem você compraria a equipe? Vai lá, Matheusinho. So if you, Paul, had a white check that you could write any value you wanted to buy a team from any era of IndyCar, which team would you buy? Penske. How do you beat all of those wins? I mean, the winningest driver or owner at the Indianapolis 500. He would charge me a lot of money, though. Yeah, and Paul, I would say that he asked this question because he knew the answer. Because he loves Penske. Let me tell you very quickly a story. You should consider trying to get Scott Goodyear and Al Unser Jr. on the same program. Wow. I was with them last week for an appearance, and they talked about the 1992 finish, and it was wonderful. So I will call them for you, and you call them as well. Sorry. Nice. So o Paul tá dizendo que a gente deveria convidar o Scott Goodyear e o Al Unser para fazer um programa com eles dois juntos. Imagina que incrível que seria isso. Os três com o Paul junto. With you, Paul. No, With Paul sure. and Didi. You know me, I'll come anytime. Paul, you have support me because Al Jr. is still not accept my invitation, but I trust God he'll come to us. Eu tô falando aqui que o Anser Júnior já fiz
vários convites para ele, mas espero que um dia ele venha. E você, Dedê? Cheque em Penske. branco. Penske. Paul, the same question that you... It's obvious. Eu vi a primeira vitória da Penske em Indianápolis em 72 com Mark Donohue, dali para frente. I saw Paul Dedê was saying that he saw the first Penske victory in 72 with Mark Donohue. So from then, Yeah. it's just story. Yeah, he's right. Bem, para mim, Penske. For me, Penske. No other words can express what I think about the Team Penske. Especially when it was in the Marlboro Team Penske. Well, I have a lot of diecast cars, and most of half it's from Penske. I think it's a lot of things that it should be. Eu tô falando aqui, pessoal, que eu tenho alguns carrinhos de diecast e mais da metade são Penske, então acho que isso diz o que eu penso. Paul and Dedê, Mr. Paul Newman e Mr. Carl Haas. O que vocês lembram de coisas boas, incríveis daqueles dois grandes cavaleiros? What do you remember about those gentlemen, Paul Newman and Carl Haas? Well, Carl Haas first. He was very superstitious. During the race, every lap he would write the words peace and love on a notepad. O Carl Haas era muito supersticioso e a cada volta da corrida ele escrevia no papel paz e amor, peace and love, ele escrevia. Incredible. And always before the start of a race, Carl would go to his car and touch it everywhere, all over the car. We referred to it that he was blessing the car. Então, o Carl Haas, ele ia, antes de cada corrida, ele ia em volta, ele dava uma volta no carro e ele tocava todas as partes que ele podia do carro e as pessoas diziam que ele estava abençoando o carro. Yes, continue. But one year, it was raining at Road America and the cars were covered. And Carl blessed the wrong car. Em Road America, todos os carros estavam cobertos porque estava chovendo e ele abençoou o carro errado. O carro venceu, Paul. You ask about Paul Newman. He was always quiet. He loved the racing, but he was a very quiet man. But anytime you would go over their hospitality area and Paul and Carl were there, they were playing backgammon constantly. And so they had a good time. Paul was great. O Paul, ele tá dizendo que o Paul era um cara muito quieto, ele amava a corrida, mas era bastante quieto, e quando a galera ia no hospitality da Newman Haas, o Paul e o Carl estavam jogando o gamão. So one quick story about Newman. My daughter was 13 and I took her to Laguna Seca with me. And we were walking back to the television compound and Paul Newman saw us and introduced himself to my daughter. O Paul Newman teve uma vez em Laguna Seca que eu estava com a minha filha e o Paul Newman viu a gente quando a gente estava voltando para a parte de TV. Yes, go ahead. So he went right into movie star mode and he kissed her hand and he invited her up in his coach to have a Coca-Cola. Ele entrou em modo ator, beijou a mão da filha dele e convidou ela para subir no coach dele, no RV dele, para tomar uma Coca-Cola. And he was totally nice to her. So we leave and we're walking along and she says to me, "Who was he?" I've never seen the Paul Newman movie.
Ele foi tão legal, ele foi tão legal com ela, e quando eles saíram de lá, ela perguntou quem é ele. Incredible, because she was a kid and she probably didn't watch the No. movies that he did, so incredible. Amazing. E você, Dedê? Eu tive não muito contato com os dois, mas sempre foram muito afáveis, principalmente nos anos que o Christian correu na equipe. Então, pela proximidade com o Christian, trocávamos alguma ideia ou outra, mas eu nunca vou esquecer, eu creio que foi em Long Beach que o Roberto Pupo Moreno veio substituir o Christian. E o Moreno, do jeito que ele é, alegre como ele falou, vou acender aquele charuto do Carl Haas. E aí, como ele falou isso, nós ficamos preparados para ver. E ele foi com o isqueiro aceso para acender o charuto do Carl Haas. Foi muito engraçada essa situação. O Carl, no primeiro momento, teve um susto, mas aí ele acendeu e, na brincadeira, foi muito engraçado. So Dede was saying, Paul, that he didn't have too much contact with Paul and Carl, but in the times of Cristiano da Mata in the team, Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi. Sorry, Christian Fittipaldi. Right. They had a bigger contact, and one day when Roberto Pupo Moreno came to sub for Christian, Right. He's a very funny guy. And he went on to light Carl's cigar, and he was kind of, what's going on? And then he entered the play, and he let Roberto to light his cigar. That's good. Uou, man. Uou. Eu tenho uma pergunta do nosso Jefferson Kerr, nosso apresentador. We have a question for our Brazilian Paul page. It's a very, very serious question for you guys. Traduz aí, Matheus. Matheus, vai. Eu sei que é sério. Oh my God, I was mute. Sorry. So, did you, Paul or Dede, knew or ever met someone who managed to borrow money from Chip Ganassi? No. No, not ever. And you, Dede? Not even that Coke that Paul offered to this girl from Paul Tracy. Sorry. Paul page. Paul Page. No, nobody. Bem, acho que a resposta é bem clara para todo mundo, não precisa de tradução, né? Paul, o Chip Ganassi no Brasil, ele tem um apelido dado por alguns como Senhor Bolacha. In Brazil, Chip Ganassi has the nickname offered from some people like me, Mr. Cookie. He does. A big cookie, a big and fat cookie. I'm not going to tell him that. No, please, do not. Oh, good. I have other question from Jefferson. No. It's the same? No. It's a serious question. Dedê, olha a pergunta do Jefferson. Matheus traduz pro Paul. Você traduz, o Paul responde, depois o Dedê. So, Paul, Jefferson is asking, what kart in its heydays did that you think that IndyCar should do today, and what something that IndyCar should never do anyway? Well, kart in its heyday, remember, it was an international series. It was an incredible series. Then when supposedly everything was solved and they came back together, they didn't go overseas anymore, and they still don't. And so while IndyCar is working very hard and they're trying to get the United States audience,
I do miss those days when you had a Nigel Mansell and everybody there. Those were some fun days. Yeah. Australia was good too, and Rio was the best. Yeah. So, Paul tá dizendo que eu acho que é o que todo mundo acha a mesma coisa, que a kart era uma competição internacional. E a IndyCar deveria, na opinião de Paul, voltar a ser internacional e ter pilotos como Nigel Mansell, ir para Surfers Paradise, voltar para o Rio de Janeiro, que ele ama. Amazing, Paul. We all here agree with you. Thank you. E você, Dedê? Sem dúvida alguma. Eu creio, até eu ouvi uma entrevista do Roger Penske, que eu creio que foi no ano passado, após a pandemia, onde ele dizia que primeiro ia fortalecer a IndyCar nos Estados Unidos, porque ela vinha num crescimento, e depois ele poderia abrir internacionalmente para alguns lugares, alguns países. Eu creio que a IndyCar, naqueles anos que foi kart, que nós estávamos lá, ela tinha uma repercussão espetacular por onde ia a IndyCar, que era muito, muito, muito importante, boa. Então, e eu vejo assim, se me permitem, lamentavelmente houve a cisão separou, quebrou os dois, não quebrou só um, porque depois juntaram-se. Nos anos 2006, 2007, 2008, a IndyCar estava muito ruim, as corridas não estavam boas, os carros não tinham muita performance, eu digo, porque andava muito embolado, não tinha uma definição. O que nós vimos nesses últimos 2, 3 anos é um crescimento da IndyCar como competitividade, como as equipes se preparando, a chegada de jovens pilotos, isso está dando um novo impacto na IndyCar. Então, na verdade, eu criaria um pouco mais internacionalização, os pilotos internacionais estão vindo, internacionalização de corridas, os pilotos estão vindo, e a juventude, porque isso mescla com os pilotos mais veteranos. Eu fui um pouco longo, mas podem cortar um pouco para ele, dizendo o seguinte, eu vejo que deveria ter... Go ahead, Dedê, go ahead. Ok, inglês ou português? Inglês. I was saying, Paul, that I agree with you. I believe the kart was a great time, was doing the things. Unfortunately, they had the season, the separation, that broke everything, both categories. The years 2000 something was very bad races. Right. I don't know what happened. And now they are recovering very well after the pandemic. Last year was fantastic. And I agree that maybe they have to start a certain international races. And plus, another thing very important, because the international drivers are coming and the young drivers, that is right. A mix that is doing a very interesting race. I agree 100%. And the young drivers everywhere, well, they may not be able to get it into Formula One because it's so closed. Yes. But it's not that difficult to become a driver in IndyCar because they change over so often. Yes. Ele falou que ele concorda com o Dedê, e ele acha que a IndyCar é um baita de um lugar para os pilotos jovens, já que a Fórmula 1, que é o que todo mundo visa, é um mercado muito fechado, então ele acha que é muito bom isso, de ter tantos pilotos novos chegando na IndyCar. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Paul and Dedê, eu vou fazer primeiro em português. Então, muita gente, 90%, quase todo mundo, vamos dizer assim, tem essa ideia de que no passado era melhor, antigamente era tão bom, se lembra como antigamente era bom, blá, blá, blá. Mas eu acho que hoje a Indy, apesar de ter algumas dificuldades, está passando por uma golden era, né? Tem muitos pilotos bons, como vocês acabaram de falar, tem pilotos novos que são muito bons, tem Will Power, Scott Dixon, tem esses pilotos, o próprio Hélio, que são pilotos que estão... New Garden, mas eu quero dizer os mais antigos, esses pilotos mais experientes que estão lá, mesclando com os novos. Translating, so Paul, we have almost everybody has the
loves to say, "Oh, the good old times when back then it was so much better," blah blah blah, things like that. But I think today IndyCar is living one of its golden eras because we have so many good races, good places they are visiting. The classic races like Road America, Mid Ohio, etc. And I think IndyCar is living a golden era right now with so many great drivers from experience like Scott Dixon, Elio, and etc. And the new ones, the new drivers that you mentioned that are so good. So, what do you think about that statement, Paul? Well, you can't find better racing. I mean, the racing is just awesome. I love every second of it. I asked a young man 10 years ago if he thought that 10 years ago was the golden era of IndyCar, or was he kind of disappointed because maybe it was the 60s? And his answer was, no, golden era is right now, and I love it. So it's wherever you are, and you pick your golden era, and right now is a golden era for a lot of people. Nice, nice. So o Paul está dizendo que há 10 anos atrás, ele perguntou para um jovem, para uma pessoa jovem, se aquela era uma era de ouro, e essa pessoa falou que sim, e não os anos 60, porque ele estava vivendo aquela era, então ele concorda com essa afirmação. E você, Dedê? Sem dúvida, é o momento que se vive. Então, naquela época, por exemplo, quem era jovem na época estava adorando a IndyCar, como hoje quem está na era de hoje está adorando a IndyCar. Mas eu vejo um frenesi maior nestes últimos 2 anos, vamos dizer, pós-pandemia, que deve crescer muito ano que vem, o próximo ano, talvez igual àqueles anos lá 90 que nós vivemos, e foi um momento especial. Sim. So Dede was saying, Paul, that he agrees that the golden era is the current era, and he thinks that this past 2 years, and he thinks that in the next 2 years will be a very good period in the history of IndyCar, just like it was in the mid 90s, the kart era. And he is correct. Yes, we all agree. You know, guys, there are some people want to kill me. It's a true legend. Because we have a WhatsApp group. Vou falar primeiro em inglês, depois eu traduzo. We have a WhatsApp group for IndyCast Brasil, and you guys are invited to join us if you can. When I talk to some friends that I huge prefer Joseph Newgarden than Alex Zanardi, and I try to make an explanation why. And for an incredible moment, I realized that whatever the place we are, always the good times will be back, whatever, if the old good times or now the good times. But if you understand, Zanardi still shines, whatever he will not run for IndyCar in the present or the future. But how he made a great job in the past. Eu falei aqui, pessoal, do grupo nosso de WhatsApp, vocês são convidados a participar. E no final de semana eu provoquei as pessoas dizendo que eu achava o Joseph Newgarden melhor do que o Zanardi. Claro que quase apanhei, quase me bateram, mas o importante é que, independente do tempo que a gente esteja, pegando a resposta do Dedê, nós estaremos sempre no Golden Time, no Golden Hour, porque a categoria se reinventa e fornece cada vez melhores condições. É o que eu creio. What do you think about it, Paul? Zanardi or Newgarden? Zanardi. Zanardi. Zanardi he's magic. Even after all of his accidents and his coma, he's a magic human being. Newgarden is an excellent driver, but he doesn't have the outgoing personality that Alex had. And so I favor Alex, but Newgarden is going to win a lot of championships.
Bem, Eu prefiro o Zanardi, porque o Zanardi é uma pessoa incrível, ele é inexplicável o que ele conseguiu com todos esses acidentes. Então ele transcende um pouco as corridas, foi o que o Paul falou. E é claro, o Newgarden vai ganhar muito, é um baita de um piloto, vai ganhar muita coisa, porque ele é um piloto jovem ainda. And I agree with you, Paul. I agree with you. Thank you. and you, Dedê? I think I have to work with Paul because I agree with everything he says. Zanardi, and eu fui muito próximo dele, por acaso. Nós estávamos um dia no mesmo hotel em Laguna Seca. Eu estava saindo para ir jogar golfe e ele estava na recepção do hotel e me perguntou: onde você está indo? Eu falei: estou indo jogar golfe. Eu quero aprender, posso ir com você? Let's go. Aí foi... ensinei ele como segurar o taco de golfe e tal. Ele aprendeu, começou a jogar. No ano seguinte, a gente se falou, ele estava jogando golfe e tudo. Lamentavelmente, quando ele sofreu o acidente, que teve as pernas amputadas, eu mandei mensagem para ele de melhoras e tudo, e ele me escreveu o seguinte: um dia vamos jogar golfe juntos. Ele Nice. voltou a correr. Eu estive com ele na Olimpíada, no Rio de Janeiro, nos encontramos, foi uma felicidade muito grande. Ele falou: não esqueci ainda que um dia nós vamos jogar golfe juntos. Muito legal. So Dedê was saying, Paul, that they played golf together. Dedê basically taught Zanardi how to play golf. And after the accident, when Zanardi was at Rio for the Olympics, for the Paralympics. Mm-hmm. Right. Yeah. They reminded, and Zanardi said, "We are going to play golf again." Amazing. Yeah, Good. That's good. We're going to the white flag. One more question, guys, because I have to thank Paul and Dedê, and it's a very emotional moment for me because there are two guys that I really appreciate to talk, to spend some time, and I can tell you I'm a fortunate guy. I think Matheus is the same, and you that watching us. Eu falei aqui, pessoal, que a gente está entrando na bandeira branca e que eu sou um cara muito feliz e abençoado por ter amigos que a Indy me deu, como o Paul, como o Dedê, como o Matheus, como vocês que estão nos assistindo aí. Então a gente vai fazer mais uma pergunta, Matheus e eu. Dedê, se você quiser fazer uma pergunta para o Paul, você está livre. And Paul, if you want to make some question for Dedê, you are free to run it too, okay? I'm sorry, deu uma embolada aqui no motor. Matheus, vai você. Vai você. Vai, Dedê. Vai, Dedê. Vai você. Vai, Dedê. Eu gostaria de perguntar ao Paul, toda a longa carreira dele na IndyCar, se ele repetiria tudo de novo na vida. Nice question. So, Paul, Dedê asked if, since you had a great career in IndyCar, with IndyCar, not in IndyCar, but working with IndyCars, if you would repeat it from the beginning again. I wouldn't change a thing. Nice. Everything was perfect. And I have to tell you, this is the first time that I've ever been interviewed along with another announcer. And to have Didier there, I mean, this is a pretty big moment for me too, because I'm a great fan. I mean, could I understand what he was saying? No, but he had the passion. Nice. Ele disse que ele não repetiria que ele não mudaria uma coisa, uma vírgula sequer, e que tá incrível esse encontro nosso aqui, porque é a primeira vez das muitas entrevistas que ele deu, é a primeira vez que ele tá dando uma entrevista com outro comentarista, e ele tá dizendo que isso para ele é incrível. Tá sendo realmente importante para ele. Ele tá bastante emocionado. E ele tá amando muito. Wow, Paul, amazing. It's really touching to hear that from you. And Paul, make a question for Dedê if you want. I'm saying it again. I'm sorry. You can do a question for Dedê if you want.
I actually think I did the one I wanted to know about earlier. Was he came into the sport as an assignment, it into a love affair, and that's why I like what he does. And as for another question for him, another. That would be embarrassing. I don't know what else I could ask. Ele não sabe o que ele poderia perguntar. Okay. Let's invited me to have a dinner next year in Indianapolis. Me also. Me too. Yeah. Do not forget me. Well, Do not forget our coffee. Well, any one of you and any one of your viewers, if you come to Indianapolis next year, not on race day, but during the practice of the qualifying, and you see me, come and say hello. I love to talk with all the fans, and I especially love Brazil. I'm going to learn Portuguese someday. All right. Yeah, we can help you. We can help you. Yeah. Ele tá dizendo que qualquer um de vocês que tá aí, que for para Indianápolis para assistir as 500 milhas, claro, não no race day, mas nos practice, se encontrar com ele, fale com ele, porque ele ama nós, ele ama o Brasil e ele ama qualquer fã de corrida, essa que é a verdade. Incredible, Paul. Thank you very much. You. Então, já que é thank you, let's go, Matheus. Eu pergunta? Claro. Okay, I don't want to talk much about accidents, but since I live close to the Sun Air Speedway and there was the Rick Mears accident, were you there commentating that race, Paul, or you were not around? No, I was not there. Okay. I forget why. I really don't remember. Maybe it was during a conflict with other series, but okay. I know about that accident, and Rick was brought here to Indianapolis. Yeah. And I would go sit at the hospital with him every night, and it was so sad. It just, yeah. But look at him. He's so tough. He's 100%. Yeah. Então eu perguntei para ele porque eu moro perto do circuito de Sun Air, onde o Rick Mears sofreu um acidente, e eu queria saber se ele estava narrando aquela corrida, porque eu queria saber detalhes como teria sido, né? Foi num treino livre o acidente, então eu só queria saber isso, mas ele não estava, porque teve conflito de cronograma com outra categoria, e ele disse que ele foi todas as noites lá no hospital com o Rick Mears, porque ele foi levado daqui do Canadá lá para Indianápolis para ser tratado pelo Dr. Trammell e pelo Dr. Olvey. Então ele ia todas as noites lá passar um tempo com o Rick Mears. That is so touching, Paul. That's amazing. Thank you. He was a good man. Yeah. Bem, como eu sou a pessoa que faz as regras, eu não vou fazer perguntas. Well, just I'm the guy who creates the rules. I will not question you guys. Just to say, I'm watching IndyCar racing since 1987. I was 11. Eu assisto corridas da Indy desde 1987. Eu tinha 11 anos. And I never imagined to work with IndyCar for 3 amazing years. Eu nunca esperei trabalhar com a IndyCar por 3 anos maravilhosos. And IndyCast Brasil is going to finish its second season. O IndyCar Brasil está caminhando para se encerrar a sua segunda temporada. And almost a couple years, I should realize, and Matheus may witness that here, we have no guests, we have no invitations for the people come to us. We have friends. And we have good friends. Nós não temos convidados, nós temos amigos que vêm aqui visitar a gente. Esse ano inteiro, during this year, we have a lot of good friends. We have a celebration for Paul that was emotional for me. It was hard to create because I have to understand that I cry a lot. And when I share with our friend Gracie, I think she cried also. E a gente está falando da homenagem ao Paul esse ano, foi emotiva demais. Ter o Dedê aqui várias vezes conosco é incrível, é maravilhoso.
What can I say that IndyCar has shared with me much more than great races. IndyCar share with us, Mateus, great friends for life. Whatever Yes. how the race is going to be, I think we're going to be friends forever. Nós seremos amigos para sempre, independente de como as corridas estarão. And for me, it's the most important thing that you should share with you guys. Isso para mim é a coisa mais importante que eu poderia citar, por isso que eu não vou fazer uma pergunta. Eu quero desejar, Paul e Dedê, I would like to wish you guys wonderful Christmas, wonderful New Year. I think in Brazil we have problems, but yeah, but let's go. I believe that I remember, Paul, you were Christian also, the same thing as Dedê, I think Mateus also. We believe in God. Nós acreditamos em Deus. Yeah. And we are going to rest. Nós vamos descansar nas mãos dele. We're going to rest under the God hands. So, guys, what can I tell you? O que eu posso dizer a vocês? Thank you a lot. Thank you a lot. Paul, save this word. Muito obrigado. And read this book. Oh, by the way, read this book. It's an amazing book. I really recommend. Mateus, it's on the Amazon, the second edition. I will buy. Tá no Amazon, segunda edição, Obrigado. pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. Fica a dica aí. Mesmo em inglês, está fácil de ler e está gostoso. Even that we have not in Portuguese, Paul. It's easy to understand how. Let's translate it for Paul. It was amazing. Dedê and Paul, the word is with you guys. Paul, please, your words. Well, just thank you. I love coming here, and God bless you all. Everyone in Brazil, have a wonderful Christmas and have a wonderful New Year. Thank you for making me part of this. You know you are a part of the family, so you'll never be more invited. I call you. Oh, can you join in 5 minutes? Oh, okay, I do that. That's the family things works. Eu estou falando aqui pro pessoal que o Paul não é convidado. O Dedê também já não vai ser mais não. Eu já ligo para eles, ó. Em 5 minutos vocês podem entrar. Ah, beleza, manda o link. That's the thing that we have. O Paul desejou um tremendo Feliz Natal para vocês, para nós, um tremendo ano novo. E, enfim. Mateus, Dedê, você agora. Foi um ótimo prazer, um grande prazer estar com vocês aqui, trocarmos tantas ideias, tantas mensagens, tantas vivências de Fórmula Indy, de IndyCar. It was an honor and a pleasure to be with Paul Page, a guy that I always follow during my years in the IndyCar, and because he knows everything, he have a very nice voice to show the IndyCar. And I would like to wish to him and family a Merry Christmas, very nice New Year next year. Hope to see you in Indy. Let's go, let's try. E muito obrigado a todos vocês que estavam conosco, a vocês, Mateus, Fábio, um ótimo novo ano para vocês, esperanças que o Brasil possa estar bem. E conte comigo. Agora, como você falou, estalou o dedo, eu estou aqui. Paul, we're talking to Dedê. Dedê was wishing the same thing that you did. If you understand, guys, just to keep the tradition, if you look to your arm, you have a label, permanent asset from IndyCast Brasil. So you are a part of the family, the gang, the clan, whatever the group is. But we are blessed to have friends. Whatever the position you guys have, we have a blessed to have you guys as our friend. Estou falando que independente da posição, tê-los como amigos é uma benção enorme. É incrível. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Foi incrível, foi maravilhoso. Teremos mais no próximo ano. We will have more the next year, so be ready, Paul and Dedê.
We have Right. the second edition of the show. And quinta-feira, Theo José, no mesmo horário, no mesmo local, encerramento da temporada. Um forte abraço, fiquem com Deus. E, de acordo com o Theo, cuide-se bem.